Boa noite. Nós tivemos recentemente, o segundo turno para eleger o presidente que vai assumir agora em 2020 e 2023. Nós estamos vivenciando um momento que é extremamente importante relembrar. Relembrar que independente de qualquer coisa, somos nós que devemos nos responsabilizar pelas escolhas, pelas nossas decisões e não delegar isso a nenhuma outra pessoa, porque no final das contas seremos nós quem lidaremos com as consequências dessas decisões, dessas escolhas. Digo isso porque é muito fácil a gente querer delegar, é muito fácil a gente querer atribuir a responsabilidade dos nossos atos a terceiros. E isso quando se quer evitar ou quando se quer fugir dessa responsabilidade. Liberdade requer responsabilidade. E nós temos liberdade. Nós temos liberdade de escolha, nós temos liberdade para, independente de qualquer coisa, seguir e dar os nossos passos. Obviamente que as políticas públicas, elas vão interferir, a política faz parte da nossa vida. Só que nós não podemos utilizar isso como um argumento de modo a sermos deterministas, dizendo que a nossa vida vai depender única e exclusivamente dessas questões políticas, porque isso não procede. Político A ou político B, nós estaremos aqui, um passo por vez, a cada dia, para alcançar os nossos objetivos, para realizar esses objetivos. E vai caber a gente, obviamente que vai ter caminhos menos turbulentos e caminhos mais turbulentos. Existem coisas que nos favorecem e existem outras coisas que não nos favorecem. Agora, o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode deixar acontecer, é justamente querer delegar mais uma vez a responsabilidade da condução da nossa vida, a responsabilidade da condução da liderança em relação à nossa família a outras pessoas. Antes de gerenciar uma cidade, antes de gerenciar um estado, antes de gerenciar o país, nós temos nossos núcleos, que são nossas famílias, e que nós precisamos ser exemplos. E esse exemplo que nós estamos sendo, será que é exemplo de ódio ou de paz? Será que é exemplo de equidade ou exemplo de discórdia, de injustiça? Será que é exemplo de saber ganhar ou de não saber ganhar? De se equivocar sempre ou de ponderar e saber dar os nossos passos? Qual é o exemplo que você está sendo para a sua família? Você está sendo um exemplo de discórdia ou você está sendo um exemplo de união? Você está sendo problema para o Brasil ou você está sendo solução? E quando eu digo isso, eu não digo baixar a cabeça, não. Eu digo isso no sentido de que nós, para que nós possamos acompanhar as políticas públicas, para que nós possamos acompanhar os nossos líderes escolhidos e que a gente possa acompanhar sem perder a razão, sem perder os nossos direitos e sem também interferir no direito do outro. Afinal de contas, qual é o exemplo que você está sendo? E isso independe de qualquer outra coisa, porque isso é uma questão interna. Isso é uma questão de princípios, isso é uma questão de valores. O que a gente está vendo muito por aí afora são inversões desses princípios e desses valores. Infelizmente, as pessoas elas estão camuflando as coisas, elas dizem o que as outras pessoas querem ouvir e se contentam com isso.
não analisam a veracidade das coisas, não analisam se aquilo está sendo dito de maneira genuína ou se aquilo está sendo dito simplesmente para fazer lavagem cerebral. Nós precisamos ser trabalhadores, nós precisamos seguir em frente, nós precisamos trabalhar para que nós possamos edificar a nossa casa baseado em princípios, em valores, sendo disseminadores da paz, da união, da prosperidade, porque é nesse pequeno núcleo onde eu tenho vez e voz, onde você tem vez e voz, que nós poderemos atuar de maneira direta e que isso vai sim, com toda certeza, ter consequência na cidade onde você mora, no estado onde você mora, no país onde você mora. Que sejamos disseminadores da paz, da união, do diálogo, do respeito. Que possamos ter empatia em relação ao próximo. E essa empatia não é se colocar no lugar do outro, porque isso a gente não consegue. A empatia é você estar disposto a ouvir o outro, disposto a acolher o outro. E essa disposição, ela se manifesta a partir dos detalhes. Faça a sua parte. Seja exemplo na sua família. Que mais à frente a gente possa se orgulhar das nossas atitudes de hoje. Que a gente possa realmente plantar sementes do bem. Que nós possamos fazer a diferença e que possamos contribuir positivamente para o nosso país. Sempre que você tiver oportunidades, profira palavras que adoçam vidas. Que você possa trabalhar em prol da união, da paz, do respeito.